Como você treina? A primeira coisa que aprendi na calistenia foi que se você fizer a mesma coisa todos os dias, pode se tornar algo muito chato e improdutivo. Então, mesmo com poucos recursos na hora de treinar, tive que recorrer à busca por novos movimentos. E quando me deparei, pude perceber que variar os exercícios, além de deixar o meu treino motivador, me revelou um dos maiores segredos para hipertrofiar apenas fazendo calistenia. Existe uma coisa no nosso corpo chamada memória muscular. Graças a ela, você pode ficar anos sem andar de bicicleta que nunca irá se esquecer. Na calistenia, ela é ativada quando você realiza algum movimento avançado. Isso é vantajoso, mas não posso deixar de falar que é a maior inimiga da hipertrofia. Enquanto a memória muscular é um fator benéfico para realizar movimentos difíceis com facilidade, ela também pode se tornar um obstáculo quando o objetivo é o ganho de massa muscular. Realizar os mesmos movimentos pode levar à estagnação muscular, já que o corpo está acostumado com aqueles padrões específicos. E quando eu entro nesse tema, não quero dizer sobre você dividir os seus treinos em grupos musculares, mas variar a maneira como você treina cada músculo. Por exemplo, um treino de costas na barra fixa. Se você ficar preso em apenas executar 3 movimentos básicos, como as pull-ups, as wide pull-ups e algumas chin-ups, depois de algumas semanas, a sua memória muscular será ativada, e esses exercícios não farão efeito algum, resultando na estagnação. É nessas horas que você deve adicionar novos movimentos. Movimentos estes que irão atingir os mesmos músculos, mas que não estão gravados em sua memória. Por exemplo, após passar semanas fazendo mais simples chin-ups, você pode substituí-las por um movimento alternado para bíceps, On-Arm Assisted Chin-Ups, um movimento que atinge o mesmo músculo, porém de maneira diferente. Com isso, você força o sistema nervoso a aprender a se adaptar novamente. O movimento do On-Arm também pode ser empregado para substituir as pull-ups, gerando o mesmo efeito, quebrando aquele padrão motor específico. Outro movimento que costuma adicionar para surpreender de vez o músculo é o L-sit, tanto nas pull-ups quanto nas chin-ups. E é um movimento que não é muito difícil de aprender. Outra maneira de quebrar o ciclo da memória muscular é adicionar exercícios com tempo sob tensão maior. E um dos meus favoritos é o 5 Second Down Pull-ups, que você simplesmente leva o tempo de 5 segundos para completar o movimento excêntrico nas pull-ups. E nas chin-ups eu costumo usar o Negative Chin-ups, que é executado da mesma maneira, porém numa pegada supinada. Ou simplesmente colocar alguns segundos de isometria após o término de algumas repetições, seja nas pull-ups, nas chin-ups, nas wide pull-ups. A dificuldade de segurar por alguns segundos o movimento em posição desconfortável irá trazer grandes benefícios. E você pode fazer alterações na sua rotina a cada 4 a 8 semanas. Isso permite tempo suficiente para que seu corpo adapte aos novos estímulos, enquanto ainda evita que caia em uma rotina estagnada. Além dos benefícios físicos, variar os movimentos pode trazer alguns benefícios mentais também. A introdução de novos exercícios e variações mantém os treinos interessantes e emocionantes. Isso ajuda a evitar a monotonia e a rotina, mantendo a motivação para continuar treinando a longo prazo. Aprender novos movimentos e padrões requer foco mental. Esses desafios mentais podem estimular o cérebro, proporcionando um senso de realização quando você domina novos exercícios. Dominar novos movimentos ou variações pode aumentar sua autoconfiança. Isso prova que você está sempre progredindo e se desenvolvendo, o que tem um impacto positivo na sua autoestima. A variação dos exercícios exige que você esteja presente no momento. Isso ajuda a afastar pensamentos estressantes ou preocupações do dia a dia, proporcionando um período de foco mental positivo. O exercício em si é conhecido por reduzir o estresse, e a variação dos exercícios pode adicionar um elemento de diversão e desafio, que ajuda a reduzir ainda mais os níveis de estresse. E você pode explorar essas novas variações através do seu interesse em adquirir novos movimentos. Você pode fazer isso através do YouTube, aplicativos de calistenia, até mesmo o ChatGPT, como eu mencionei em outro vídeo. Muitas pessoas dizem que não tem como hipertrofiar fazendo calistenia, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que não tem como hipertrofiar fazendo um treino estagnado. Esteja atento aos sinais de estagnação.
como a dificuldade em aumentar a carga ou repetições, falta de progresso visível ou motivação. Se você perceber esses sinais, pode ser um bom momento para você introduzir mudanças no seu treino. Isso atinge até mesmo as pessoas que estão na academia, que utilizam sempre os mesmos aparelhos, fazem o mesmo número de repetições, não procuram surpreender o músculo e atravessar as barreiras da memória muscular. Então, antes de realizar um treino forte, procure treinar de maneira inteligente. E outra coisa inteligente que você pode fazer é se inscrever nesse humilde canal de calistenia, deixar o like e compartilhar com seus amigos, para que esse vídeo possa ter um alcance maior e que esse canal venha crescer. Valeu, galera!